Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, uma das convidadas, não é, Dani? Já eu falo aqui com a Dani Oliveira ao meu lado. Nós fomos convidadas para mediar uma série de episódios que orbitam em torno de um tema que é essencial para a gente: saneamento. A gente vai apresentar uma série de episódios em torno do trabalho que é realizado pelo Águas de Timon, de Teresina e do Piauí. E o que é mais importante, sobre a ótica das mulheres. Eu, particularmente, Dani, fico muito, antes de apresentar as nossas convidadas, lisonjeada com o convite, porque cada vez que a gente vê uma mulher numa posição estratégica importante, seja ela qual for, a gente sabe que vai dar resultado. Eu acho que a voz feminina é a voz do século XXI, e quando se trata de política pública, a gente tem urgência, a gente tem sempre esse caráter de urgência. Exatamente. Não é, Dani? O que vai rolar hoje aqui, Dani? Oi, gente, eu sou Dani Oliveira, jornalista. Estou dividindo aqui com a Maia Veloso a apresentação desse podcast direto da fonte, falando principalmente sobre saneamento, sobre água. Sim. Um bem tão importante para a gente, né, Maia? Pois é, e tem um tema que é super importante: saneamento para mulheres, do ponto de vista das mulheres. Por que a gente vai falar sobre elas? Você vai entendendo com a gente no decorrer desse podcast. A gente tem duas convidadas que mandam super bem. A gente estava olhando assim todo o portfólio, o currículo delas, e a gente falou, enorme. Cara... Vamos só pontuar, né? Vamos só pontuar. A gente começa com quem, Dani? Bem, a gente vai começar apresentando para vocês, no podcast Direto com a Fonte, a diretora-presidente da Águas de Teresina, Águas de Timon e Águas do Piauí, Lucilane Medeiros. Ela é advogada com mais de 20 anos de experiência no setor de saneamento, atuação consolidada em gestão e regulação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tem MBA em gestão de negócios, é pós-graduada em gestão empresarial. No setor de infraestrutura, atuou como diretora-presidente da Águas de Guariroba, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e como diretora jurídica da EGEA, empresa privada e líder no setor de saneamento. Seja bem-vinda. O que é que você não fez ainda na área de saneamento? Saneamento é uma paixão, né? Quem é do setor fala que depois que o bichinho do saneamento pica, ninguém mais sai daqui, né? Estela, acho que vai concordar com isso. Sem dúvida. E a gente tem outra convidada, né, Maia? Convidada. Ela já adiantou aqui para a gente, a Estela Miridan. A Estela também é potente nessa área. Ela é diretora de Saneamento, Transporte e Infraestrutura da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado do Piauí, a Agresp. A gente vai explicar no decorrer do programa, calma, não se encrenque com as siglas, a gente está aqui para traduzir. Ela é engenheira civil, tem um mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Gente, imagina uma mulher com mestrado nessa área. É especialista em Engenharia de Saneamento Básico e Ambiental também, duas áreas mega importantes. Certificada do Programa de Certificação Internacional de Parcerias Público-Privadas, ou seja, é a pessoa certa no lugar certo, e é analista em desenvolvimento regional da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e também do Vale do Parnaíba, a famosa Codevasf. Ela está nessa área desde 2022. E ela, para encerrar, a gente tentar encerrar, né, ela estruturou projetos de concessão de resíduos sólidos, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Você nasceu para isso? Espero que sim, viu? Como a Lucilane bem falou, olha, quando o bichinho do saneamento chega, a gente não consegue desapegar. A gente, na área de engenharia, de infraestrutura, permeia por várias áreas, mas o saneamento, de fato, é aquilo que faz a gente se apaixonar. E falando nisso, né? Pois é. Nesse assunto. O intuito desse podcast é realmente trazer para quem não tem informação nenhuma sobre saneamento, ou tem um conhecimento muito pouco, ou muito superficial, né, do que é o saneamento. Então, para a gente dar o start aqui na nossa conversa, eu quero perguntar para vocês, quando a gente fala em saneamento básico, né, do que exatamente nós estamos falando e qual é o papel de cada gestão de vocês, como mulheres, para garantir todo esse processo de saneamento? Bom, vou começar. Quando a gente fala em saneamento básico, geralmente tem-se a ideia de água e esgoto, né? Hoje em dia é muito maior esse conceito, saneamento básico, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. E eu acho que um ponto importante que é como que as mulheres entram no mundo que muitas vezes parece tão masculino, né? Uhum. E eu de formação sou formada em Direito, né? E quando eu entrei para trabalhar com saneamento, eu entrei na área jurídica especificamente.
E foi muito bacana isso, porque eu não me imaginava em escritório de advocacia naquele momento, e aí eu, sempre muito curiosa, tentava entender como que funcionava na prática o saneamento. Então, eu trabalhava numa área que era próximo do atendimento dessa concessionária, onde eu iniciei, e foi muito engraçado, porque as pessoas passavam, as atendentes, para perguntar para os gerentes, tem um cliente ali reclamando disso, e eu ia lá no regulamento de serviços, olhava o que era aquilo, para eu poder saber como funcionava. E aí eu comecei a me apaixonar pelo setor. Eu falava, gente, tem muita oportunidade. Tem tanta coisa para fazer, né? É muito bom, dá para a gente ajudar as pessoas, né? E a mulher, ela tem muito disso, né? Eu falo que a maioria das mulheres já nascem com o dom de cuidar, né? Sim. E não por isso que geralmente são mães, né? Que têm essa missão de ser mãe. E eu comecei a me apaixonar, recebi várias outras propostas, e comecei a me apaixonar cada vez mais pelo saneamento. Hoje, não estou mais na área jurídica, né? Fui diretora jurídica do Grupo Aegea e hoje estou numa área executiva. E para você ser uma executiva da área de saneamento, e a Estela também é uma executiva, a gente precisa conhecer o todo, a gente precisa se aprofundar e a gente precisa entender a necessidade do próximo e ver como isso conversa com o setor de saneamento, né? E foi muito engraçado isso. Só fazendo eu acabei de chegar aqui faz 1 mês e meio, né? A gente estava conversando. Já tem a chave da cidade, gente, do estado. E para vir para cá, quando foi para vir para cá, eu moro um pouco distante aqui do Piauí, e as pessoas falam assim, mas você vai para o Piauí, mas trabalhar com saneamento? Nossa, lá não tem nem água. Eu falei, é por isso mesmo que eu vou. Né? A mulher, ela tem disso, essa determinação de ir atrás. Não tem? Quero ver se não tem, né? Vamos lá, vamos ver se não tem. E isso é muito do perfil até do grupo que eu trabalho. Eu brinco muito que eu poderia estar hoje no escritório de advocacia ganhando muito mais, mas essa paixão por ajudar, por achar soluções, e o saneamento te possibilita isso. Eu falo que não existe fórmula pronta, né, Estela, para o saneamento. O saneamento a gente tem que criar oportunidades para que todos tenham acesso. Então, é isso que me encanta, é isso que me convida a acordar todos os dias. Sim. E ir trabalhar, saber que tudo que eu aprendi até hoje, amanhã eu posso aprender um pouco diferente, mas para ajudar o próximo. Então, isso muda a vida de todo mundo. Você levar água para as pessoas, você levar esgotamento sanitário para as pessoas, você vê as pessoas tendo acesso ao básico, que deveria ser básico e que hoje ainda muitos não têm, né? Que é saneamento básico. Isso é muito gratificante, pelo menos para mim, é o que me faz acordar todo dia e trabalhar até tarde e poder ser um exemplo, né? Hoje, minha filha até me mandou uma mensagem, ela me viu uma foto, fui dar uma entrevista, ela, mãe, você é linda demais, mandando, né? Eu quero ser igual você, e ela está fazendo faculdade, né? Eu falei, filha, mas você está fazendo uma faculdade na área de saúde, então acho que você vai trabalhar com saneamento. Será, mãe? Acho que eu vou trabalhar com saneamento mesmo, porque eu acho que saneamento deixa as mulheres bonitas. Eu falei, filha, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente fica leve, a gente fica feliz. Então, é um pouco disso, assim, eu amo o saneamento, a transformação que ele realiza na vida das pessoas. Eu falo que eu ganho muito mais trabalhando do que levando para o próximo. Esse é um mantra que eu tenho comigo. Você, Estela, assim, a partir dessa fala aqui, fazendo um recorte um pouco do que você falou sobre a importância do saneamento, a gente fica pensando que certamente os próximos detentores do poder no planeta serão aqueles que terão água potável e aqueles que terão capacidade de produção de comida, né? E aí vocês estão numa área que é muito sensível, e eu queria já, para tornar mais dinâmico ainda o nosso podcast, falar sobre os indicadores, né? Quando a gente olha para os indicadores, a gente fica pensando qual é a arquitetura que vocês constroem no sentido de embarcar esses indicadores
e, ao mesmo tempo, ter um cálculo de impacto que as estimule como mulheres, não só na posição que vocês estão, para continuar um trabalho que é muito baseado, como você disse, vou para o Piauí, e é lá, vou para Timon, vou para o Maranhão, e é lá que precisa de trabalho, e que vai nortear os resultados que vocês vão apresentar. Eu queria que você falasse sobre isso, já pegando o gancho aqui da presidente. Perfeito, Maia. Eu acho que assim, isso casa muito com o que a Agência Reguladora do Estado do Piauí atua, a Agresp, né? Porque uma das principais funções, a Agresp, ela atua fiscalizando e regulando esse contrato tão importante que tem como objeto levar o abastecimento de água para as pessoas, tanto da zona urbana como da zona rural do Piauí. É um contrato que ele foi modelado com muito cuidado para isso, para que não ficasse ninguém para trás. Então, ele foi um dos primeiros contratos do Brasil que incluiu a zona rural, né? Então, e a função da Agresp é justamente fazer esse acompanhamento desses indicadores. O contrato, ele tem uma série de indicadores, de índices de atendimento de água. Então, como que a gente sabe que realmente o serviço evoluiu e chegou para as pessoas? Com evidência, com cálculo. E isso vem através dos indicadores. Então, o índice de atendimento de água, a água, quantas casas estão com esse atendimento? Quantas casas estão com esgotamento sanitário seguro na sua porta? Quanto de água que a gente está perdendo se aquele serviço não for prestado de forma eficiente? Então, aquela água que a gente vê quando um cano está furado na rua e que a gente vê desperdiçando, aquilo ali é água que foi produzida, que a empresa teve um custo, que o cidadão está pagando. Então, aquilo ali também a gente calcula. Quanto menos água a gente perde, mais eficiência a gente tem, mais segurança a gente tem que o consumidor vai ser bem atendido. Então, todo esse cuidado e esse acompanhamento com o contrato é uma das funções da agência reguladora. É trabalhar em conjunto para que o cidadão ele tenha ali aquele serviço prestado, aquele serviço que chega na porta. E uma coisa que a Lucilene falou muito bem, o saneamento ele apaixona a gente porque ele tem esse fator de transformação social. Sim. Então, quando eu estava na faculdade, na universidade de engenharia, e ficava, olha, mas que área eu sigo? Porque engenharia tem estrada, engenharia, todo mundo quer construir prédio, ver todo mundo quer estagiar naqueles prédios enormes. E ainda na universidade eu falei, eu quero trabalhar com abastecimento de água. Eu tive um professor maravilhoso e ele falou, olha, a lei de 2007, ela vai mudar o país, essa lei. E ele me falou isso na universidade, eu fui estudar essa lei. Então, eu saí, já fui trabalhar com plano de saneamento, fui rodar o Piauí, a gente foi de Ilha Grande até São Gonçalo do Gurgueia, até Várzea Branca, São Raimundo Nonato, Parnaguá, rodando, fazendo levantamento, entendendo essa realidade. E aí eu fui cada vez me apaixonando mais por isso. E hoje estamos aqui. Eu fico imaginando como é uma mulher desse nível cobrando outra desse nível. E eu quero entender também como é que funciona, né, essa tração entre vocês dois, as duas agências. Porque você falou que chegou aqui, muita gente fala, no Piauí não tem saneamento, né? Como é que vocês se alinham para vamos botar a mão na massa, a gente vai fazer isso agora, a gente vai fazer isso depois? Como é que funciona isso? Esse alinhamento de planetas. Aqui nós estamos na função, né, de concessionária e de agência reguladora. E a gente tem a figura ainda do poder concedente e do usuário. Mas eu acho que um dado importante, né, a concessionária e o regulador, eles têm uma métrica, como ela bem colocou, os indicadores, o contrato diz tudo o que precisa ser feito. Mas mais do que você seguir uma regra, é você ter sensibilidade para seguir essa regra. Porque um contrato como esse, ele é um contrato de longo prazo, 30 anos, 35 anos, esse especificamente, né, que geracional, né? Pois é, geracional. E no meio disso tem também os marcos, né? Você falou que 2007, mas em 2020 também tem algumas mudanças. A gente tem o marco da universalização do abastecimento de água no Piauí, que é 2033, do esgotamento sanitário, que é 2040. Que vocês são signatários de outros pactos também e outros marcadores, né? Isso. Então, mas o que eu falo da sensibilidade, né? Como ele é um contrato de longo prazo, quando você modela um contrato desse, e a Estela trabalhou na modelagem desse contrato, ela tem muito mais propriedade para falar, quando você modela, você não consegue prever todas as variáveis. Quando ela modelou, com certeza ela não previu que está tendo agora um bando de chuva que pode derrubar as barragens, quer dizer, será que esse investimento era necessário? Então, é um pouco disso, a sensibilidade, ou seja, você está disposto ali a construir junto todas essas áreas, né, esses entes, seja o investidor, né, na figura do concessionário, seja a agência de regulação, o poder concedente, aqui no caso que é a MIRAI, ter essa sensibilidade de falar, é necessária agora
um investimento que não estava previsto. Então, vamos todos aqui, juntos com a sociedade, ouvir a sociedade e colocar isso para dentro do contrato. É isso que vai gerar resultado, porque a gente não prevê tudo que precisa ser feito. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana já estivemos juntos, né, Estela, lançando um programa que é um projeto de investimentos ali para a zona da Serra da Capivara, para 13 municípios. Isso não estava previsto no contrato, mas ele é urgente, ele é necessário. Então, como que a Agresp pode dar segurança jurídica para que esse investidor, mesmo esse investimento não estando previsto, traga para cá essa segurança jurídica? Como que o poder concedente, que é a MIRAI, também traga essa segurança jurídica? Como que esse investidor olha isso e fala assim, não, vale a pena investir para além daquilo que eu me propus quando eu assinei um contrato? E tudo isso, gente, ele acaba simplesmente em uma figura específica: cuidar de pessoas. É um pouco até a dignidade, né? Dignidade, gerar dignidade. Você ouvir uma pessoa agradecendo, olha, eu não tinha água na minha torneira, hoje eu tenho, eu posso tomar um banho de chuveiro, né? Então, muitas vezes a gente não vive essa realidade no nosso dia a dia, mas isso é uma realidade diária de muitas localidades ainda no Brasil. Então, ter todos esses entes, que a gente chama os stakeholders do saneamento, unidos nesse propósito de realmente universalizar, é um desafio imenso. E ter mulheres trabalhando, né? Tem a Estela, tem a doutora Thais. Então, assim, é muito grandioso. Eu falo que a mulher, ela, né, não desmerecendo os homens de forma nenhuma, né, mas ela tem uma sensibilidade, ela tem uma escuta ativa. É outro arquétipo. A letra fria do contrato, ele não vai conseguir traduzir todas as necessidades do usuário, né? E a gente sente muito isso na rotina do dia a dia mesmo. E ainda tem o caos climático, né? Isso. Você mencionou, a Lucilene mencionou a questão climática, do que não estava previsto. Eu acho que o desafio do caos climático que o planeta vive hoje vai acirrar muito mais as diferenças e vai ser um desafio muito maior para quem está atuando nessa área, porque vai ser imprevisível. É muito difícil, como a Dani falou, de prever, mas também passa por uma questão de justiça social. Eu até queria te perguntar, Estela, qual é a percepção de saneamento que as pessoas têm, as percepções que são equivocadas e que elas precisam mudar? Porque quando a gente fala saneamento, principalmente para algumas áreas do Brasil, é tão novo, que a gente nem imagina que é direito nosso. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Olha, isso é um desafio mesmo, mas eu vou falar sobre duas perspectivas. Primeiro, uma perspectiva que a gente vai muito nesses eventos, né, no Sul, Sudeste, Brasília, e as pessoas sempre falam da perspectiva do saneamento numa realidade muito restrita. E esse desafio que a Lucilene falou, por exemplo, do semiárido, é uma coisa que não existe muitas vezes em outros lugares do Brasil. Então, por exemplo, como que você vai falar que você vai levar água para as pessoas, onde na maioria do Brasil, onde as discussões se centralizam e as decisões são tomadas, você pensa que levar a infraestrutura, levar o cano até a casa da pessoa vai resolver. Como que você leva o cano, mas se você não tem a água disponível? Então, isso é um desafio que realmente o Piauí se impõe e que essa sensibilidade é muito importante nisso, da gente mudar a perspectiva de que a gente precisa fazer um trabalho além do que os outros estão pensando. O nosso desafio é muito maior. E a gente tem um desafio, uma barreira cultural muito forte. Aí eu vou muito para o esgotamento sanitário, porque a água, as pessoas logo sentem falta quando ela não está. Você liga a torneira, você liga seu chuveiro, não tem água, você sente aquela falta. O esgotamento sanitário, ele traz um desafio muito grande, porque existe, às vezes, uma percepção das pessoas em geral, que você dá a descarga e ali aquele problema sumiu da sua vida. Só que depois que você dá a descarga, existe toda uma cadeia de infraestrutura, né, e processos por trás, de implantação de rede coletores, você precisa tratar aquele esgoto antes de jogar no rio, porque senão o rio vai ficar poluído, ou então você vai jogar numa fossa e essa fossa ela vai transbordar, isso vai contaminar as pessoas que moram ali. Né, então, saúde. Exato. Então, falta, às vezes, essa percepção é um desafio, porque é uma obra de esgotamento sanitário, ela é uma obra que ela traz inúmeros desafios para a cidade. Você precisa quebrar as ruas, e depois esse serviço ele é cobrado numa tarifa para o usuário, porque ele é um serviço público igual a água que chega na nossa casa.
o transporte do esgoto, o tratamento do esgoto, ele também é um serviço. E a gente tem essa resistência, isso é um desafio, né? Isso é um desafio do Brasil inteiro, justamente porque a gente não tem esse serviço prestado. Hoje a gente tem metade do país sem esgotamento sanitário, então a gente tem metade das pessoas que não tem esse serviço na sua porta. E então é toda uma barreira cultural e social que a gente tem que transpor quando vai levar. Isso é um desafio tanto para o operador quanto para o poder público, porque o poder público é responsável, sim, por levar esse serviço que vai mudar a vida da pessoa, vai trazer mais qualidade de vida, vai trazer saúde, vai reduzir os custos de saúde e melhorar os serviços de saúde para a população. Você imagina, são 270 mil internações por ano por doenças vinculadas pela falta de saneamento. Então, imagina o tanto que isso desafoga os hospitais, as UBS, famílias as UPAs. comprometidas, né? Porque está comprovado cientificamente, só um parêntese, que as crianças até 3 anos de idade, quando ela adquire alguma infecção, todo o processo cognitivo dela fica comprometido. Então, assim, a renda da família, o desenvolvimento dos lugares, o desenvolvimento, né, geracional, é impressionante, gente. E quando você está falando disso aí, eu fico também pensando, a gente fica falando de tecnologias, tá? Tecnologias aliadas. São importantes e bem-vindas, mas a gente fica falando de coisas que são em escalas difíceis de tangibilizar, e eu acho que a gente deixa um pouco de fazer. Eu vejo vocês trabalhando as primeiras coisas. No básico, no que a gente considera básico, ou às vezes parece supérfluo para a gente, mas não é super importante. Exatamente. Você falou muito de forma geral, mas eu queria já iniciar o nosso papo sobre mulheres, né? E realmente, que é o tema, gente, acreditem, mas está sendo sobre mulheres o tempo vamos todo. Vamos realmente entrar na casa das pessoas e falar sobre as questões do saneamento e a importância dele, né, para a mulher, para a saúde da mulher, para a construção de uma família, de uma mulher como líder, né? Porque você realmente falou da questão do esgotamento sanitário e tudo mais, mas eu queria que vocês pontuassem também detalhes, inclusive que fazem parte da vivência de vocês, visitando outros locais que ainda precisam bastante de saneamento, sobre pontos diferentes que prejudicam ou que vão facilitar a vida da mulher se existir ou não o saneamento. Né? Uma mulher que não tem saneamento, pelo que ela passa? Né? Quais são as dificuldades? Vai lá, Estela. Olha, vou passar para ela. Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu acho que nosso telespectador, nosso ouvinte vai, somente se ele tiver alguém do interior, ele vai saber muito. Eu sei porque minha família é de uma cidade a 800 quilômetros aqui de Teresina, no sul do Piauí. E assim, minha mãe sempre fala da juventude dela, que ela buscava água na cacimba. Eu não sei se todo mundo sabe o que é cacimba. A cacimba, você vai para um riacho, e aí, porque na época da seca, o riacho seca, né? E aí, o lugar onde você vai conseguir água mais fácil é você cavando um poço ali naquela cacimba. E aí, o lençol a água ali sobe, né? E você pega aquela água, quando chegava, minha avó coava aquela água para tirar aquele barro e depois tentava botar no filtro, fervir, alguma coisa nesse sentido. Aí nasceu um engenheiro de Aí você imagina, agora a mulher ela já está suscetível a tantos problemas relacionados a assédio, a vulnerabilidade dela, do corpo da mulher. E as mulheres, geralmente, elas quem fazem esse trabalho. Se ela não tem água em casa, a responsável para buscar água lá na cacimba ou lá naquele chafariz, naquele poço, é a mulher. E é a mulher impactada nisso, porque ela é a mulher responsável geralmente pelo cuidado de casa. Então, ela é responsável por isso. Quando ela precisa, o filho dela adoece por uma doença causada por falta de saneamento, ela é quem vai cuidar. Então, ela que vai ter que dividir aquele tempo para cuidar daquele filho. Então, a mulher, por toda a vulnerabilidade que a gente já tem por ser mulher e pela estrutura social que a gente vive do cuidado ser muitas vezes relacionado à mulher. Então, a falta de saneamento, esse problema que ele tem, isso impacta diretamente a vida das mulheres, assim, isso de forma muito... Impacta a vida de todos, mas o impacto na vida da mulher é muito maior. Na sua opinião, qual é o desafio técnico mais complexo dentro desse contexto saneamento, mulheres, e colocando a mulher como sendo ainda essa voz ou essa potência que cuida das coisas, que da família, a gente estava né? que cuida da família, a gente estava falando de depoimentos do filho que falta aula porque ele não tomou banho e ele adquiriu uma doença ou ele se envergonha. É tanta coisa, né, que orbita em torno desse assunto. Qual é o desafio
presidente, para vocês, pensando nesse tema, do que você tem visto, você tem uma experiência gigante nessa área, está trazendo essa experiência para cá, para Águas de Timon, Teresina, Piauí. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que o grande desafio é a gente vencer esse problema histórico do saneamento. É a gente, em muitas localidades, trazer isso como algo normal. Não ter água, não ter esgoto, tá bom, sempre foi assim. A Estela trouxe um dado importante, né? Aí, quando chega o saneamento, as pessoas não se conectam. Ela já acostumou a viver daquela forma. Naturalizou, né? Naturalizou. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente mostrar que isso gera externalidade, né? Muitas vezes eu pago a minha conta de internet, mas eu não quero pagar uma conta de água que custa 30% mais barato, ou 50% mais barato que a minha internet por mês. Então, a gente conseguir vencer esse conceito da importância do saneamento. E aí vem, né? A importância do saneamento, por quê? Porque a importância do saneamento é o que vai melhorar a vida das mulheres. O primeiro impactado mesmo, como a Estela trouxe, são as mulheres. É a primeira que é impactada. Por quê? Porque ela tem que ficar em casa para cuidar do filho, quando o filho adoece, ela falta o trabalho, aí ela corre o risco de ficar desempregada. É ela que muitas vezes tem que ir buscar água lá na cacimba, porque o marido está trabalhando, ela tem que cuidar das coisas da casa. Então, essa mulher, a questão da higiene íntima das mulheres, né? O saneamento, você imagina uma pessoa que vive num local que não tem banheiro. Difícil. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. A gente, algumas pessoas ainda acreditarem que isso não é importante. E saneamento é vida, gente. Saneamento é saúde, saneamento é dignidade, sim. Saneamento é equidade de gêneros, né? Trazer a igualdade. A mulher, eu falo que o saneamento ele promove a mulher. Né? Ele dá para ela uma fortaleza, uma capacidade. É segurança, né? É segurança. Segurança para a sua família, segurança para você melhorar o seu trabalho. Você trouxe estudos, né, de cognitivo, do impacto cognitivo, sim, nas crianças, as que têm e as que não têm saneamento. Isso é visto desde o começo, né? Tem estudos que mostram uma mulher grávida do primeiro mês, já com acesso ao saneamento, e uma que teve acesso ao saneamento no 8º, 9º mês. Essa criança, ela já vem com peso menor, ela já vem com uma capacidade menor de desenvolvimento. Isso também vem em salários. Mulheres com acesso a saneamento e mulheres sem acesso a saneamento. Ter saneamento também um divisor para a ascensão social, né? É um divisor, literalmente. É um divisor de águas. E falando, né? Saneamento e mulheres, nós estamos no meio das mulheres. Eu acho que o grande desafio nosso é que mais mulheres estejam conectadas a essa causa, né? A entender que o saneamento é importante e também valorizar isso como algo que vai mudar a sua vida e a da sua família, claro. Sem dúvida. Né? Existem também, Maia, alguns projetos, né, que a EJA tem, que é o projeto Saúde da Mulher e Dignidade no Semiárido e Vizinhança Saneada. Sim, são projetos que eu acho que vocês prototipam muito de forma personalizada aquilo que é possível atender às necessidades mais urgentes, e aí as pessoas terem essa percepção de que eu tenho direito, eu posso isso, porque há todo um nível de consciência para ser mudado, né, em relação a isso. O que é que acontece em cada um aí? Perfeito. São vários projetos que a gente tem trabalhando com saneamento. A EGEA, para além de levar uma tubulação de água, uma tubulação de esgotamento sanitário, para melhorar o meio ambiente, gerar saúde, ela se preocupa muito com a geração de renda nas localidades onde ela está. Ela se preocupa muito com a licença social aonde ela está. E isso acaba gerando oportunidades para as mulheres, né? Então, por exemplo, nós temos um projeto que é de olho no óleo, aonde a gente faz a captação de todo esse óleo para não ir para a rede, porque o óleo ele acaba fazendo o entupimento da rede de esgoto, e aí acontece o extravasamento, e a gente tem um projeto que elas usam esse óleo para fazer sabão e gerar renda.
Então, tem várias Ressignificou. coisas que, né, ressignificou. Então, tem vários projetos que a gente tem, Vizinhança Saneada, você comentou, é um projeto aqui muito próximo, de Timon, aonde nós, juntamente ali com uma população que não tinha condições de se conectar ao sistema, né, fazer a sua ligação interna, nós entramos apoiando nisso, e hoje ali aumentou a renda dos comércios que estão nessa localidade, porque saneamento, para além de ser saúde, ele é valorização imobiliária, então tem várias externalidades, a exemplo do nosso litoral. O nosso litoral, desde quando nós assumimos, assumimos ano passado, investimos mais de 280 milhões até agora, e o nosso litoral passou um carnaval tranquilo, sem falta de água. Então, o que isso vai gerar? Turismo. Ontem conversávamos com alguns prefeitos, e especialmente esses da Serra da Capivara, que a gente está desenvolvendo esse projeto ali de regularizar a água, e muitos falam, olha, vai potencializar o turismo nessa região da Serra da Capivara, que já é linda, vai melhorar mais ainda. Então, a gente sempre pensa nas externalidades positivas que esse saneamento leva para todas essas localidades onde a gente atua. Então, os projetos estão sempre ligados com isso, né? Tanto projetos sociais, de inclusão, projetos de educação ambiental, saúde nota 10 na escola. Aqui no Piauí, a gente tem adolescentes que ganharam prêmios já nacionais, muito bacana, relacionado a saneamento, encontrar soluções que muitas vezes a gente não enxerga. Mas quem está dentro enxerga, né? Quem está dentro enxerga. Então, assim, é muito legal isso, você vê as pessoas podendo se projetar através do saneamento e gerar dignidade, valorização, isso é muito legal. Tem um do semiárido também, não é, Estela? Esse projeto do semiárido que estivemos essa semana, a Agresp acompanhou o lançamento que a Águas do Piauí fez, porque, de fato, assim, a gente tem algumas regiões, o Piauí é muito extenso, né? Então, a gente tem várias realidades dentro do próprio estado do Piauí. O litoral, a gente sabe que tem um desafio na época do turismo, na época da alta temporada, mas a gente tem no BR-Obró, na época da estiagem, na situação a região do Vale do Itaim, região da Serra da Capivara, aqueles municípios eles sofrem muito com a falta de chuva. Como é que vocês estabelecem as prioridades? Porque assim, é muita escassez. São quantas? 200? Pois é. São 224 municípios, porque o contrato da Águas do Piauí, que é o que a Agresp faz a regulação e a fiscalização, ele inclui a zona urbana de 221 municípios e a zona rural dos 224 municípios. É muito mais. Então, assim, e a zona rural é justamente a zona que mais precisa, né? Muitas vezes. Então, assim, escutando. Então, esse evento contou com 13 prefeitos, porque quem conhece a realidade, de fato, dos 224 municípios, é quem está ali na ponta. Não adianta a gente ficar imaginando daqui qual é a melhor solução sem escutar as pessoas que estão lá na ponta, que conhecem a realidade, sabem onde tem o poço que vai dar uma água com a qualidade melhor, que sabe como é a logística melhor para chegar naquele lugar, qual é o caminho mais fácil para aquele caminhão-pipa chegar, por exemplo. Porque a gente tem essa peculiaridade aqui. Porque, como falta muita água, às vezes a gente precisa usar de soluções alternativas como um caminhão-pipa. E aí as pessoas da comunidade sabem como que aquele caminhão vai chegar melhor e mais rápido ali, qual é a comunidade que precisa mais, qual é aquele líder comunitário que vai conseguir conduzir os operadores da concessionária. Vocês têm muitas participações de lideranças comunitárias, assim, como é que funciona no interior? A gente precisa, por exemplo, para a gente atender, não tem como. Para a gente atender, por exemplo, as demandas no caminhão-pipa, numa época de estiagem, que não chove mesmo, gente, e assim, não tem, o rio seca, sim, a barragem seca, não tem a água, e você precisa levar, às vezes, água a 100 quilômetros de distância para aquelas pessoas. As lideranças comunitárias, os prefeitos, os vereadores, aquela líder ali que está ali na ponta, ela vai dizer, olha, na minha comunidade eu tenho 20 famílias que estão sem água, a gente precisa, então são eles quem trazem as demandas. E aí a agência vai fazer aquela análise de demanda, ver aquele município que está ali, olha, que realmente está numa situação de calamidade pública, encaminhar para Águas do Piauí, Como vocês fazem o cálculo de pessoas impactadas hoje no estado com o trabalho que vocês realizam? Esse cálculo é feito através da quantidade de imóveis conectados, né? Então, tem um dado que fala quantos habitantes por domicílio tem em cada domicílio e a gente faz essa conta nesse sentido. Mas mais do que o cálculo de quantas pessoas estão sendo impactadas,
é o que mais está gerando. Então, o que melhorou? Da valorização imobiliária dessa região, ela vale mais, o aluguel custa mais, é um outro dado. Quantas pessoas deixaram de ter doenças de veiculação hídrica? Qual a economia para a saúde? Qual a melhoria para o turismo? Então, tem vários dados que a gente consegue conectar para a geração de valor sobre o saneamento. Qual é a posição do Piauí hoje, de Timon e de Teresina, quando a gente nacionalmente olha para essa foto? Hoje, Teresina e Timon já está universalizado com relação ao abastecimento de água, né? E o que é universalizado? A lei define que tem que ter 99% da população com disponibilidade para abastecimento, por meio da rede pública. Esgotamento sanitário, nós temos o desafio no Piauí até 2040 de universalizar, e com relação a esgotamento sanitário, a universalização prevê 90% da população com sistema de coleta e tratamento de esgoto. Eu acho que esse dado é muito relevante, e a Estela trouxe ele aqui muito bem, no sentido, muitas vezes, as pessoas acham que tem saneamento, mas só tem uma tubulação coletando e jogando. Não é só dar descarga, né? Jogando no rio, então não tem essa percepção. Então, tem que tratar, antes desse recurso, voltar para o corpo hídrico, né? Porque é o ciclo da água você capta, você distribui, você utiliza, você trata de novo e devolve ele. Então, é um ciclo infinito. Então, esse tratamento é importante. E essa é uma realidade do Brasil. Hoje, a Estela comentava, a gente tem 50% da população brasileira tem esgotamento sanitário. Mas, desses 50%, a maioria não é tratado. Ou seja, só é afastado ali, é a descarga que a Estela comentou, né? Saiu daqui, né? Está indo para algum lugar, não sei onde O que seria o ideal? O ideal mesmo é você ter um sistema de tratamento. Então, você tem que primeiro afastar, claro, você precisa, né? A pessoa tem que ter a segurança daquele esgotamento sair da sua casa. Existem hoje alguns tipos de soluções, a gente chama de soluções coletivas, ou seja, a solução convencional de rede, a rede de esgoto passa debaixo da rua, da casa das pessoas, a gente dá a descarga, liga o chuveiro, desce pelo ralo, vai para aquela tubulação. Aquela tubulação ela vai andando sempre para a parte mais baixa da cidade, né? E aí lá ela vai sendo bombeada ou transportada até uma estação de tratamento de esgoto. Lá é feito o tratamento nessa estação de tratamento de esgoto e é disposto geralmente em um rio, um riacho, algum corpo hídrico. Esse é o ciclo de soluções coletivas. Muitas vezes essas soluções, principalmente na zona rural, algumas localidades, ela não é possível, porque as casas estão distantes uma das outras. Então, a gente usa aquele sistema de fossa, sumidouro, dependendo do lugar. Porque se eu moro, por exemplo, numa casa onde aquele meu solo é muito apertado, assim, argiloso, compacto. Isso acontece muito aqui em Teresina. Por exemplo, a região aqui do bairro de Seu, por exemplo, ali é um aterro. Então, qual é a função do aterro? É a gente deixar aquele solo bem compactado. Como que eu vou colocar um sumidouro ali? Aquele esgoto ele não vai infiltrar. Então, ele transborda, geralmente, vai para a rua, né, vai para a via pública, e isso gera todo um transtorno. Onde é possível, você pode usar uma fossa, um sumidouro, que ele tem aquele sistema de tratamento mais simplificado, mas é uma forma também que a gente usa principalmente naquelas casas onde as casas são muito distantes uma das outras. Se o saneamento ele é, digamos, a vacina da cidade, o que está previsto aí? A gente já quase chegando, né? Já estamos com 40 minutos falando, 4 mulheres, normal, tá tudo tranquilo. E aí o que está previsto para Águas de Timon, Teresina e o Piauí? Dentro desses investimentos que vocês estão fazendo? Tem tecnologias aliadas, embarcadas nisso? Eu sei que vocês já citaram os marcadores de anos, né, de décadas que vocês precisam cumprir, mas assim, o que está certo que vai acontecer para as próximas gerações? Porque vocês também estão trabalhando para as próximas gerações, e isso é uma responsabilidade gigante para as meninas, por exemplo. Lucilane chegou com o pé na porta já, né? Exatamente. Então, a gente queria entender um pouco sobre isso, esse planejamento. Isso envolve muita tecnologia, né? Porque muitas vezes você tem os desafios do dia a dia de transpor, por exemplo, como que você faz o monitoramento em tempo real para melhorar a eficiência daquela prestação de serviço.
Vou dar um exemplo aqui, a setorização. Setorização, o que é? Você pega uma cidade, divide ela em 4, 8 locais e começa a instalar medidores, porque se uma localidade na ponta tem um problema de vazamento, você não fecha. A hora que você fechar o sistema, você consegue fechar só ali. Então, tem várias situações embarcadas nisso que melhora cada vez mais essa prestação de serviço. Tem um monitoramento online, né? Na EGEA, a gente trabalha com Centro de Operações Integradas, 24 horas por dia. O que é isso? Lá eu tenho pessoas profissionais 24 horas por dia, onde eu tenho dentro de cada um dos sistemas um dispositivo que a gente faz a transmissão dele. Se ele parar, aquele sistema que está ali dentro do centro de controle já identifica. Como é que a gente fazia antigamente? Alguém passava, depois de 2 dias vazando, ligava para alguém, mandava uma mensagem, ou abria uma ordem de serviço, quanto já foi perdido ali? Então, a tecnologia, ela é uma aliada do desenvolvimento de toda a infraestrutura e especialmente do saneamento. Então, a gente, cada vez, né, e eu falo, é um processo de melhoria contínua. Cada novidade que tem, a gente tem que testar para ir melhorando cada vez mais. E as pessoas serem pacientes com as obras nas ruas, que é a grande dor, né? A reclamação é grande. Eu falo tem que confiar no processo. As obras o transtorno temporário para o benefício permanente, né? A gente só enxerga o transtorno. Interessante porque ela aparece com as obras, mas depois que passa tudo e fica tudo pavimentado, ninguém lembra, né? São as famosas obras debaixo do chão que pouca gente tem interesse, porque mas depois é impactada, esquecida, de qualquer forma. A sua fossa não extravasa mais, você não precisa contratar caminhão limpa a fossa, né? Então, é um pouco disso, né? A gente acaba esquecendo. Mas as obras têm esse objetivo mesmo dela ser temporária, né? Mas essas obras são necessárias para trazer aí essa segurança sanitária para todas as pessoas. Sim. Quais são os planos para o futuro? Eu acho que assim, a função da Agresp é essa, né? Acompanhar esse processo e atuar sempre, porque eu acho que até esses transtornos, mas eles podem ser muito evitados com a comunicação. Então, a Agresp recebendo e sabendo, por exemplo, qual é o plano de investimento da concessionária. Esse ano agora, em 2029, a gente vai fazer o esgotamento da cidade lá de Avelino Lopes. Então, a gente comunica ao prefeito, olha, vai ter essas obras aí agora, vai ter que quebrar o pavimento. Nessas cidades as pessoas até ficam atentas e ajudam a fiscalizar, sim, né? Sim. A obra está parada. Uma coisa que a obra andou, a obra resolveu, né? Eu falo de obras de maneira geral. Sim. No interior as pessoas fiscalizam, né? E tem uma coisa que a nossa diretora-geral, a Thaís Araripe, nossa diretora fantástica, ela sempre fala isso. O usuário, o consumidor, é o nosso 12º jogador em campo. Porque ele é quem diz para a agência um transtorno, uma coisa que está ali, que a gente possa entrar em contato com a concessionária. Porque, como a gente fala, são 224 municípios, zona urbana, zona rural, vai acontecer alguma coisa e quem primeiro vai poder comunicar é quem está lá no campo. Então, é importante sempre a gente ter essa interlocução com a população, né? Entrar em contato sempre com a agência reguladora, nas redes sociais da Agresp, comunicar, porque a gente consegue falar para a concessionária. Porque o objetivo final de todo mundo que está em campo é que o usuário seja o menos impactado possível e que os serviços cheguem com qualidade. Então, eu tenho certeza que isso é o que mais a agência reguladora quer, o poder concedente quer, a concessionária quer, a Lucilane quer, e o usuário é quem vai ser o beneficiário. Então, isso é interessante para todo mundo. Isso que você falou foi muito bom, Maia. Olha, ele é o primeiro que vai dizer. Sabe, tem um dado interessante. Sabe que, por exemplo, se queima uma luz da iluminação pública em avenidas, tipo uma Frei Serafim, uma João 23, elas são as que mais demoram de trocar, porque o cidadão vai reclamar quando a luz da porta da casa dele queima. Agora, você falou de luz, me lembrou uma coisa. Toda vez que falta luz, falta água? Olha, isso é um desafio. As perguntas ordinárias. Porque o sistema, ele opera com energia. Né? Ele precisa bombear de um lado para o outro, né? Seja o esgotamento sanitário, que é por meio das estações elevatórias. Isso, inclusive, foi uma conversa que a gente teve em reunião. Falaram pra gente, não vou dizer quem foi, mas a pessoa falou assim, olha, muitas vezes reclamam que falta água nos bairros e tudo mais, mas a culpa não é nossa. Porque faltou luz. Muitas vezes. Aí o pessoal, calma, não vamos mexer com outras pessoas, não sei o quê.
Não, mas é importante. O sistema, para ele funcionar, tanto de esgotamento sanitário como de abastecimento de água, ele depende da energia. Inclusive, a energia, quando a gente olha, né, os custos do sistema de saneamento, a energia é o maior custo do sistema de saneamento, porque precisa bombear. Literalmente faz um negócio, a roda girar. A roda girar. Acho que só perde para pessoal, né? Depois a energia, então a energia... tem locais no que cálculo a de energia custos, é né? Na planilha de pessoas e vocês. energia são os maiores custos de uma operação. E quando falta água lá, como é que vocês fazem? Quando falta água, a gente resolve. Não tem como faltar água. Mas brincadeiras à parte, né? Assim, quando falta água, a gente até fala, meu Deus. Quando falta energia, a gente já fica preocupado. Fala, meu Deus, não pode faltar água. Mas o que a gente faz, né? Eu acho que é uma interação legal, porque a gente tem um contato direto com o time das empresas de energia em cada localidade que a gente está. A EGEA hoje está em mais de 900 municípios. Então, precisa essa operação funcionar muito linkada com a empresa de energia. Aqui a gente tem a Equatorial, tem um contato direto, né? A própria Gresp se coloca à disposição, olha, se precisar de algum apoio para a gente melhorar o sistema de energia. Aqui no Piauí falta alguma coisa, olha, o vizinho já liga, ou bota no grupo de condomínio, ou bota no Eu conheço alguém que conhece alguém. Olha, gente, eu conheço a Estela. Então, assim, manda o telefone da Estela, já reclama, manda o seu, não espalhe muito o seu número, porque daqui a pouco Terezinha... Maia, eu adoro espalhar o meu número, sabia? Porque eu falo, às vezes as pessoas colocam assim, num sábado ou num domingo, ai, desculpa, mas aconteceu isso, queria sua ajuda. Eu falo, gente, não peça desculpa, isso acontece mesmo e obrigado por estar avisando. Mas a gente tem esse trabalho muito próximo, inclusive a gente tem dentro do time de responsabilidade social nosso, o Afluentes, que é um trabalho junto às lideranças comunitárias e às comunidades. Para quê? Para que a gente possa, de maneira mais rápida, entender um problema, compreender e solucionar de uma maneira mais eficiente. Tem outra pergunta ordinária, que a gente estava constatando isso nas nossas pesquisas. Qual? A gente ficou chocada que a caixa d'água não é uma obrigatoriedade nas casas. A gente achava que era. A gente achava até que tinha uma lei, a lei da caixa d'água. Outro assunto alguém polêmico. falou pra gente. Olha, ela é obrigatória em condomínios, né? Condomínios tem que ter, porque você tem, em alguns empreendimentos comerciais, a norma obriga a ter, porque... E significa tratar e cuidar também. Exatamente. A BNT recomenda, né? A hora que você olha a BNT, ela recomenda a utilização de reservatórios, que são as famosas caixas d'água. É justamente para isso. O sistema ele vai ter intermitências, né? Eu falo que são um bando de cano enterrado que a gente só descobre que tem um problema e que pode gerar desabastecimento quando faltar. Né? Então, é por isso até que a BNT recomenda que todos os domicílios tenham reservatório. E aí não basta ter o reservatório, ele precisa ser higienizado. E ele tem uma periodicidade, ele precisa estar tampado, ser higienizado. Uma série de normas. E aí as pessoas falam assim, a água da minha casa tá chegando água contaminada, não atende os padrões de potabilidade previsto na portaria do Ministério da Saúde. Quando que você limpou sua caixa d'água? Ela está tampada? Talvez nunca, né? Então, é um pouco disso. Mas eu acho que é um trabalho muito nosso do setor ajudar a esse entendimento, né? Eu falo que a comunicação é a chave do negócio. Então, se a gente conseguir sensibilizar isso para que todo mundo entenda dessa necessidade, porque não adianta chegar água. Tem que chegar água de qualidade e ela lá dentro desse imóvel também ser abastecida com qualidade. Então, existe responsabilidade de todas as partes, inclusive do próprio cliente que está recebendo essa água. A parte que nos cabe foi comunicar, foi trocar ideia. Deixamos de perguntar alguma coisa, meninas? Olha, eu acho que não, hein, Lucilane? Foi bem... Será que elas conseguem agora, cada uma me falar um depoimento, assim, emocionante de algum lugar que vocês foram, alguma vida que realmente foi impactada? Eu posso falar de uma situação que foi muito recente. Agora a gente estava com uma situação muito difícil nessa região do território da Serra da Capivara, por isso que partiu esse plano, esse lançamento desse plano. Era uma coisa que estava angustiando todos, né? A concessionária, a agência reguladora, o poder público, o poder concedente, que as pessoas assim não tinham água em casa desde agosto. Então, assim, a gente escutava isso em audiências, em depoimentos das pessoas. E quando foi
Agora a gente precisou, né, fazer essa ação em conjunto lá e conseguir levar algumas soluções específicas para essa região e você escutar o relato das pessoas dizendo, olha, sim, desde agosto não tinha água chegando na minha torneira, eu liguei a torneira hoje, a água chegou. É tipo, então, a gente fica feliz e fica triste, né? Porque desde agosto triste, fica feliz de estar proporcionando, né? A pessoa fica realmente aliviada, né? A sensação alívio, de alívio. Porque isso angustia, assim, a gente que trabalha, sim, a gente não tem uma chavezinha que desliga a gente. Então, a gente leva essas angústias para o nosso dia a dia, para nossa rotina. Principalmente porque vocês são mulheres. Então, isso impacta bastante, assim. A gente fica mesmo, assim, e conseguir resolver esse tipo de problema, né, é uma coisa muito... Você que já rodou o país inteiro deve ter depoimentos, porque eu acho que tem depoimentos que eles são comuns, né? O Brasil é grande, mas tem realidades muito comuns, e principalmente aquelas que impactam famílias, né, famílias, né? Então, você que já esteve por vários estados, Minas, Goiás, Mato Grosso. Você é do Mato Grosso do Sul, né? Sou do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Terra de mulher bonita, foi que sua filha falou? Não, ela falou que a mãe é bonita. A mãe é bonita porque trabalha com saneamento. Ter filha e mãe, né? Gente, ter filho e mãe é ótimo. Às vezes eu tô lá, minha mãe, nossa filha, você tá linda, eu tô acabada. Eu falo, obrigada, mãe, obrigada. Mas acho que sobre impacto, né? Todos os dias o nosso propósito é que hora que nós vamos ligar a próxima casa. Esse é o nosso desafio dentro da companhia todos os dias. Quem é o próximo imóvel a ser ligado? Porque eu sei que a cada imóvel que a gente liga, no mínimo 3 pessoas estão sendo, 3 vidas estão sendo transformadas. Mas eu acho que um outro desafio, e ainda mais falando agora, né? Nós estamos no mês das mulheres, como que a gente faz essas mulheres entenderem o protagonismo delas, essas mulheres que trabalham no setor de saneamento também entenderem o protagonismo delas, né? Como que a gente melhora ou exclui essa condição da síndrome da impostora, né? Eu não posso, eu trabalho num setor de saneamento, é muito masculino, eu não posso, o diretor de um setor de uma empresa de saneamento tem que ser homem, né? E toda essa figura. Hoje na empresa a gente tem muito isso, e isso também é uma das coisas que eu admiro muito a Egea. Primeiro, ela assinou um título de financiamento garantindo, assumindo um compromisso de 45% dos seus cargos de liderança ser mulheres. Então, esse é um dado super relevante. É só anotar a data e ver daqui a alguns anos. É isso. E, para além disso, em áreas que a gente, é só homem que pode fazer leitura, só homem que pode trocar um hidrômetro, só homem... Não, a gente tem, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a maioria são mulheres. Aqui a gente trouxe o call center, nós temos o hub de atendimento da Egea inteira aqui em Teresina, no Piauí. Isso é recente. A maioria, quase 80% das uma força de trabalho muito forte. São muito mulheres, forte, né? Então, como que a gente valoriza essa mulher nessa prestação de serviço? E aqui eu até trouxe, né, para compartilhar com vocês. Ano passado, eu estive trabalhando ali no Espírito Santo, e aí a gente começou a trabalhar essa temática das mulheres no saneamento. E rolou um livro onde você vê cada depoimento lindo. Quer dizer, você não trouxe um depoimento, você trouxe um livro com depoimentos, né? Vários mulheres depoimentos, são assim. Mulheres no saneamento. E eu acho que é isso que a gente tem que fomentar, sabe? Todos os dias a gente, unidas, somos muito mais fortes, podemos fazer aquilo, né, de levar mais saúde, mais qualidade de vida, nós fazemos parte desse projeto. Então, trabalhando com saneamento, ainda mais sim, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, né? Acho que é a primeira coisa. E aí eu olho para trás e falo assim, gente, eu cheguei porque eu tive capacidade, porque eu fui atrás, eu consegui mostrar o meu potencial. Então, é valorizar essas mulheres cada vez mais, a buscar e a entender que elas podem também. Então, acho que, além do conectar a próxima casa, o nosso desafio diário é como que a gente faz essas mulheres entenderem que elas fazem parte disso. E que fazem uma diferença enorme. É grandiosíssimo. Verdade, né? Gente, acabou, vocês em casa estão dizendo, né, na frente do computador, do celular.
Acabou. Mas tem mais episódios pela frente, sempre dentro do contexto não só de mulheres, mas do que orbita em torno desses temas essenciais, na verdade. Né? Porque falar sobre saneamento, esgotamento, falar sobre transformação de vida, impacto, indicadores potentes, eu acho que é falar sobre o que importa. Né? E vocês estão com o trabalho e a responsabilidade de fazer isso com todas as equipes de vocês, que eu tenho certeza que a maioria de mulheres agora, mas principalmente somada aos profissionais, independente do gênero, e que tem um desafio gigante. Impactar muitas vidas. Né? E a gente vai ficar acompanhando, né, Dani? É verdade. A gente fica por aqui, Dani. E obrigada, a gente se vê no Estela, próximo. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Agradeço. Foi maravilhoso. Adorei. Falar de saneamento é sempre muito bom, né? Eu nem Com essas perguntei se companhias- vocês cantam, se vocês cantam piada. Eu se canto, vocês... tomando banho. Se vocês quiserem ouvir, eu posso cantar, mas acho que não seria tão No apropriado. Mato assim. Grosso eu fico imaginando o repertório. Eu acho que esse papo fica para um próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Acompanhe no YouTube, tá? Do Águas de Teresina. Também nas redes sociais do Águas de Timon, Teresina E do Piauí também. E a gente vai estar por aqui esperando o seu feedback, esperando a próxima pauta, esperando que você faça parte dessa produção de É conteúdo. isso. A gente se encontra aí no próximo episódio Sim, do aqui, Direto da Fonte. Direto da Fonte. Tchau.